Já entendi a história da metodologia premiada. Como aprender mais e melhor estudando sozinho. Por Gleides Mariotto, editora Planeta do Brasil. Dedicatória. Dedico este e todos os livros que vier a escrever às minhas grandes fontes de alegria e amor. Walter, Wagner e Mateus. Vocês fazem minha vida se encher de alegria, companheirismo e admiração, e me dão a certeza de que, muito antes de profissional, nasci para ser mãe. Filho é um ser que nos foi emprestado para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos, de como mudar nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos e de aprendermos a ter coragem. Isso mesmo, ser pai ou mãe é o maior ato de coragem que alguém pode ter, porque é expor-se a todo o tipo de dor, principalmente o da incerteza de agir corretamente e do medo de perder algo tão amado. Perder? Como? Não é nosso! Recordam-se, foi um empréstimo. José Saramago, de 1922 a 2010. Agradecimentos. Agradeço aos meus editores que, além do convite para publicar esta obra, me acolheram com gentileza e extremo profissionalismo. Ao meu marido Gerson, que me dividiu com o computador durante as últimas férias. Por fim, agradeço à minha mãe, que no começo de tudo me apoiou para voltar aos estudos. Apresentação. O convite para escrever este livro inicialmente se apresentou como um desafio e, aos poucos, foi se transformando numa espécie de missão, pois, por coincidência ou não, tenho sido cada vez mais procurada por estudantes e pais ansiosos por uma fórmula de aprendizagem que dê conta dos novos tempos. Para aqueles que procuram uma fórmula mágica, rápida e fácil para tirar boas notas, para passar num concurso ou mesmo melhorar seu desempenho no trabalho e nos estudos, a notícia não é boa. Essa fórmula não existe, nem aqui, nem em outro lugar. Mas tenho também uma boa notícia. Existe uma fórmula que pode trazer eficiência e bons resultados aos seus estudos. Essa fórmula se chama Método Já Entendi, mais esforço. As raízes do estudo são amargas, mas seus frutos são doces. Aristóteles. E por que esses dois ingredientes? Porque o método sozinho, por si, não traz resultados. É mais ou menos como você ter uma lista de regime com alimentos saudáveis, mas resvalar todos os fins de semana em uma feijoada, uma rodada de caipirinha e sobremesas sensacionais. Nós sabemos que para emagrecer, além da dieta adequada, precisamos da nossa dose de esforço e de sacrifício. Então, o que proponho aqui é uma dieta do método Já Entendi, ou seja, apresentarei diversas fórmulas eficientes de estudo e aprendizagem, juntamente com atitudes e fórmulas de esforço. Isso porque tenho certeza de que, mesmo que eu exponha detalhadamente toda a metodologia Já Entendi, de nada vai adiantar se você não colaborar e fizer sua parte do trabalho. Desejo sinceramente que cada pessoa que lê este livro obtenha um novo impulso, que esse impulso resulte em mais eficiência nos estudos e o resultado disso seja uma vida melhor, repleta de sucesso na carreira e de melhores relacionamentos. Uma criança, um professor, uma caneta e um livro podem mudar o mundo. Malala Yousafzai, Prêmio Nobel da Paz 2014. O método Já Entendi é o resultado da minha história de vida, uma vida que foi transformada pela educação e hoje é totalmente dedicada a ela. Vejo a palavra educação em todos os lugares aonde vou, em viagens, no açougue, na livraria, na manicure. E se você pensar bem, não estou tão louca assim, pois a educação realmente envolve todos os âmbitos da sociedade. Este livro tem alguns diferenciais. Além da diagramação cuidadosa que faz parte do processo de aprendizagem, das imagens que o ilustram e ajudam a fixar os conceitos, o texto que você verá a seguir foi escrito por alguém nada especialista em memorização ou concursos. Alguém que sempre teve muita dificuldade em assimilar conteúdos e resgatá-los de cabeça. Meu livro representa o esforço de uma pessoa que, como a maioria dos estudantes,
não tem super habilidades, não passou em 20 concursos públicos e muito menos tem memória privilegiada. Pelo contrário, sou conhecida por ser atrapalhada, misturar informações, me esquecer ou confundir boa parte de meus compromissos. Entretanto, mesmo com essas não habilidades, consegui, após 18 anos fora da escola, me formar em 2 faculdades, 2 pós-graduações, um mestrado e atualmente estou em meio à minha tese de doutorado. Tudo isso graças a muito esforço para superar essas minhas esquisitices. E sem fórmula mágica, apenas com organização e método. O que as vitórias têm de mal é que não são definitivas. O que as derrotas têm de bom é que também não são definitivas. José Saramago. Normalmente, os livros encontrados nas livrarias foram escritos por pessoas privilegiadas, com ótima formação na área, memória treinada e facilidade de aprendizagem. Esse não é o meu caso. Não me vejo como privilegiada e minha memória é péssima. Além disso, sempre tive que me esforçar para alcançar uma aprendizagem efetiva. Portanto, creio que estou muito mais perto de você do que a maioria dos estudantes nota 10 e dos grandes concurseiros. Eu tentei 99 vezes e falhei, mas na 100ª tentativa eu consegui. Nunca desista de seus objetivos, mesmo que eles pareçam impossíveis. A próxima tentativa pode ser vitoriosa. Albert Einstein. Outra característica deste livro é que ele foi escrito pensando em quem estuda por conta própria e não tem a grande alavanca de um professor que o estimule nos momentos difíceis ou na hora da dúvida. Dessa forma, procure indicar maneiras fáceis e realizáveis para você cumprir os objetivos pelos quais se propôs a estudar. Acho que a melhor maneira de começar é contando a minha história, que na verdade é a história do método Já Entendi. Ou será que a história do Já Entendi é a minha história? Sei lá, não importa. Conheça a minha história e você mesmo chegará a uma conclusão. Capítulo 1. A história do Já Entendi. O único erro que realmente existe é não aprender com a experiência do que não deu certo. Autor desconhecido. Como nasceu a metodologia Já Entendi? Entre as poucas lembranças que tenho de minha infância, as mais nítidas são as imagens dos cadernos e livros novos que ficavam em cima da mesa antes de começar o ano letivo. Eu mexia neles todos os dias, cheirava suas folhas e torcia para que chegasse logo o primeiro dia de aula. A volta às aulas era sempre muito empolgante, com cadernos, livros, lápis, borracha, apontador, tudo bem novinho. Aquela atmosfera mágica de início das aulas me acompanhavam todos os anos. E creio que muitos de vocês devem ter sentido algo parecido. Entretanto, aquela sensação aos poucos ia desaparecendo e dando lugar ao tédio e à distração. Ir para a escola no decorrer do ano acabava sendo uma coisa chata e a sensação boa só seria renovada com o próximo ano e os novos cadernos, canetas, uniforme e assim por diante. Outra lembrança que tenho da escola é a minha primeira cartilha. Lembro perfeitamente que estava folheando suas páginas ao lado de minha mãe, quando passamos por uma página com algumas imagens e um espaço para escrever o nome da figura. Como eu estava muito ansiosa para o início das aulas, resolvi brincar de professora fazendo o exercício em uma folha de papel. Entre aquelas imagens havia um urso. Minha mãe me perguntou o que eram as figuras e como se escreviam o nome delas. Na hora de escrever urso, escrevi urso. Estava errado? Seria urso. Também não. Fiquei muito decepcionada quando descobri que era urso. Isso não fazia sentido, mas minha mãe ainda me avisou. Quando estiver na escola, não vá se esquecer. A palavra se escreve assim, urso. Adivinha o que aconteceu? Na primeira página da cartilha nova estava lá, urso, com um X vermelho em cima. Passei o restante do ano vendo aquela imagem, lembrando do estrago que a falta de atenção pôde fazer. Mais tarde, muito mais tarde, descobri que sou portadora de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas antes disso, tive que aprender a superar essa falta de atenção
em todas as áreas de minha vida, principalmente nos estudos. Tirando esses pequenos incidentes, minha vida escolar foi bastante razoável. Sempre fui boa aluna, justamente porque sempre fui esforçada e inconformada com a falta de atenção que sempre me acompanhou. Ficava muito brava quando errava alguma coisa ou quando sabia de alguma matéria e não conseguia lembrar de nada. Foi exatamente por isso que aos poucos fui criando estratégias para me ajudar a errar menos e a lembrar mais das coisas que havia estudado. Outra lembrança de minha infância foram umas férias em que ganhei a coleção completa do Monteiro Lobato. Passei boa parte do tempo lendo aqueles livros e viajando pelas reinações de Narizinho e a casa de Dona Benta, que eu acreditava ser a cópia da casa da minha avó. O país é feito de homens e de livros. Monteiro Lobato. Se eu pudesse dar apenas um conselho, se tivesse apenas uma chance de passar um recado, seria: leia, 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 leia. Ler é simples e barato. Ler é mágico. Você pode ler em qualquer lugar, a qualquer hora. Você pode pegar livros de graça na biblioteca pública, emprestar de um amigo, pode ler no ônibus, em casa, na sala de espera do consultório. Não tem desculpa. No edifício em que eu trabalhava, há vários elevadores e vários ascensoristas. Uma delas estava sempre com um livro, uma revista ou um jornal nas mãos. Ela lê o dia inteiro. Parece que até o humor dela é diferente, por razões óbvias. Eu me esforcei muito para chegar aonde cheguei, mas fundamentalmente eu li muito. Na infância, além de Monteiro Lobato, não tive acesso a muitos livros, mas nunca me faltaram gibis. Bolota, Luluzinha, Riquinho. Eu adorava este último e queria ser rica como ele. Risos. Houve momentos em que uma grande amiga me emprestou alguns livros e tive acesso aos grandes clássicos. Certa vez, também passei por grandes dificuldades financeiras e por isso buscava livros em sebos ou promoções. Mas logo que minha situação melhorou, comecei a fazer minha própria biblioteca. Comprava todos os livros que podia. Isso, ao longo do tempo, me trouxe fluência, facilidade para escrever, além de saber de tudo um pouco, o que me ajudou em muitas situações. Mas essa trajetória nem sempre foi tranquila. Se você apagasse todos os erros do seu passado, você apagaria toda a sabedoria do seu presente. Autor desconhecido. Aos 17 anos, quando eu estava finalizando o ensino médio, acabei ficando grávida. Eu morava no interior do Paraná. Eram os anos 1980 e uma jovem de 17 anos estava grávida, sem muitas opções, a não ser se casar. E isso aconteceu comigo, assim como também na mesma época com outras amigas minhas. O sonho de fazer um curso superior, frequentar uma faculdade, foi engavetado por longos 18 anos. Durante esse intervalo, criei meus filhos, minha melhor obra. Montei uma pequena confecção e a vida foi passando. Eventualmente, eu li alguma coisa, revistas, jornais, mas nada muito consistente. E assim, o sonho foi ficando cada vez mais inatingível. Aos 36 anos, decidi que era a hora de retomar esse sonho, por diversos motivos. Era muito difícil para mim e, consequentemente, para minha autoestima, não ter cursado uma faculdade. A impressão que eu tinha era a de que todas as pessoas estavam levando a vida adiante e a minha permanecia parada. Isso, evidentemente, não era verdade. Nem todas as pessoas estavam tão realizadas quanto eu imaginava. Nem eu resolveria todos os meus problemas me divorciando. Mas eu realmente sentia isso. Eu me sentia inferior pela falta de estudo e por não ter uma profissão. A verdade era essa. Mas isso foi apenas um sentimento, e sentimentos são construções de nossa cabeça, de nossa imaginação. O que entendo como fator principal depois de toda essa trajetória é a fragilidade que a falta de estudos impõe àqueles que não têm acesso a uma carreira. Eu sempre digo, podem tirar tudo de você, menos aquilo que você é, e muito daquilo que você é está ancorado na educação. Gosto muito de um provérbio que fala sobre a diferença entre a pessoa rica e a pessoa próspera.
Se tirarmos tudo da pessoa rica, ela ficará pobre. Se tirarmos tudo da pessoa próspera, ela construirá tudo novamente. Nesse sentido, me entendo como uma pessoa próspera, pois aos 36 anos perdi muito: família, dinheiro, amigos, e comecei tudo novamente. Tudo o que é seu encontrará uma maneira de chegar até você. Chico Xavier. Depois de me divorciar, decidi que era o momento de fazer meu primeiro vestibular. Então comecei a estudar pelas apostilas de meu filho mais velho, que na época fazia cursinho pré-vestibular. O problema é que eu não via aqueles conteúdos havia 18 anos e estava estudando sozinha. Foi nessa época que percebi minha enorme dificuldade para assimilar as matérias escolares. Eu lia páginas e páginas daquelas apostilas e no outro dia havia esquecido tudo. Lia novamente com mais cuidado e mais concentração. E novamente no outro dia parecia que nunca tinha visto aqueles conteúdos. Depois de 1 ou 2 semanas, o desastre era maior ainda. Cheguei a pensar em desistir. Eram 5 ou 6 apostilas enormes para estudar e eu não conseguia memorizar um capítulo sequer. Impossível dar conta de tudo aquilo. A vida não deve ser fácil, deve ser vivida. Algumas vezes feliz, outras vezes dura. Porém, nos altos e baixos é que aprende as lições que te fazem forte. Autor desconhecido. Foi aí que mudei a estratégia. Percebi que a leitura por si não surtia efeito para mim e decidi incrementá-la. Fazia cópias das apostilas, recortava e colava partes importantes do texto, fazia resumos, desenhos, anotações, coloria os tópicos principais. Enfim, o resultado era que eu conseguia turbinar a leitura, eu fazia aqueles textos criarem vida e se tornarem autoexplicativos. Nos próximos capítulos deste livro, vou desenvolver mais detalhadamente essas estratégias. Voltando à minha história, a estratégia deu certo. Passei no meu primeiro vestibular em 6º lugar, depois de 18 anos fora da escola. Durante os anos de faculdade, esse método que criei foi deixado de lado, pois o curso de Belas Artes não demandava muitos textos. A maioria das provas eram práticas e até esqueci que tinha pouca habilidade com textos e memorização. Ou melhor, em uma prova ou outra, eu até sentia certa dificuldade, mas nada muito grave. Parecia que aquele problema já estava superado. Quando me formei em Belas Artes, já estava com 40 anos e decidi que precisaria de uma graduação para trazer mais ênfase na parte teórica. Assim, depois de pesquisar algumas opções, decidi tentar filosofia. Agora, com mais experiência, o vestibular não trouxe grandes preocupações, mas como eu precisava correr contra o tempo para construir uma carreira, decidi fazer uma pós em História da Arte ao mesmo tempo. Naquela época, além de estudar, eu trabalhava pintando quadros para galerias e hotéis. Quando começava um projeto de hotelaria, eram de 300 a 600 ou 700 quadros com prazo fixo para serem entregues, mas era isso que garantia meu sustento e pagava meus estudos. Apesar de bastante cansativa, era muito prazerosa aquela correria. É sobre pressão que encontramos caminhos para fazer da dificuldade uma aliada para nos aplaudir em nossas vitórias. Autor desconhecido. Foi no meio dessa correria que resolvi tentar um mestrado. Resumindo, eu fazia graduação de filosofia na parte da manhã, pós-graduação em História da Arte à noite, nos finais de semana e mestrado à tarde. Nas horas vagas, eu pintava muitos quadros, sem falar de todas as atividades maternas, como reuniões no colégio, brincar, passear. Ufa! Minha vida era uma loucura, mas ao mesmo tempo, nunca havia experimentado aquela sensação de ser tão ativa e livre para fazer o que gostava: estudar. Foi nessa mesma época que ganhei muitos prêmios em salões de pintura. Paris, Roma, Viena, além de participar de exposições importantes em muitas cidades brasileiras. Finalmente, eu me sentia parte do mundo com uma real perspectiva de carreira.
O grau mais elevado da sabedoria humana é saber adaptar o seu caráter às circunstâncias e ficar interiormente calmo apesar das tempestades. Daniel Defoe. No tempo em que essa sensação boa tomava conta de mim, um grande susto virou minha vida de pernas para o ar. Meu filho caçula, na época com 8 anos, teve um AVC, acidente vascular cerebral. Estudar e ter uma carreira era um sonho se realizando, mas nada era comparável à recuperação da vida e da saúde de meu filho. Foquei toda a minha concentração na sua recuperação, e quando ele saiu do hospital, minha atenção se voltou para as infinitas sessões de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Com a gradativa recuperação dele, aos poucos a vida foi voltando ao normal. Mas voltar a estudar no ritmo de 3 cursos ao mesmo tempo tornou-se impraticável. Foi nesse momento que resolvi me adaptar à nova situação. E, mais uma vez, a metodologia que criei me ajudou. Conversei com meus professores e eles indicaram livros e textos para eu me atualizar com o que estava acontecendo em sala de aula. Foi assim que minha dificuldade de aprender textos escritos se tornou mais uma vez um empecilho. Eu os lia durante as sessões de fisioterapia, nas recepções dos consultórios médicos, mas nada de memorizar ou lembrar dos conteúdos. Aí pensei, voltarei a fazer meus resumos turbinados. Foi assim que a metodologia Já Entendi me auxiliou novamente e nunca mais deixei de usá-la. Com o tempo, fui aperfeiçoando a metodologia até que um amigo me convidou para escrever um livro para uma grande instituição de ensino. Depois desse livro, vieram outros convites e comecei a ser reconhecida como uma autora que todos entendiam. Foi daí que nasceu o nome da metodologia, Já Entendi. 90% do sucesso se baseia simplesmente em insistir. Woody Allen. Foram muitos livros editados e publicados. Este que você está lendo é o 36º livro que escrevo. Mas antes dele, houve um livro especial chamado Para Além da Razão, escrito em parceria com uma amiga. Tem o objetivo de ensinar a filosofia de Nietzsche para crianças de escolas públicas. Foi um grande sucesso. Além da apostila didática que produzimos juntas, eu dirigi um filme de animação que auxilia na compreensão dos conceitos filosóficos, o qual foi selecionado para mais de 30 festivais ao redor do mundo e ganhou alguns prêmios. Mas o mais importante foi que ele participou do Japan Prize, o maior evento de mídia educativa do mundo, que acontece todos os anos em Tóquio. Lá, ele obteve reconhecimento por ensinar filosofia a crianças de uma forma divertida e diferente. Logo depois desse evento, a Unicef também reconheceu esse meu trabalho com destaque em educação inovadora na América Latina. Essa mesma organização internacional convidou a mim e minha amiga, a coautora do projeto, para apresentarmos a ideia em Havana, Cuba. Foi assim que nasceu a ideia de desenvolver a metodologia Já Entendi e aplicá-la no ensino médio e cursos profissionalizantes. Se já estava dando certo no Japão e em Cuba, por que não no Brasil? O resultado disso foram importantes prêmios devido à inovação, à educação e ao empreendedorismo. Por fim, o balanço dessa trajetória é robusto. Foram 36 livros escritos, 30 filmes produzidos, mais de 200 videotreinamentos e 33 prêmios de reconhecimento nesses 16 anos de trajetória que, a partir de agora, quero dividir com você. Quem sabe a metodologia Já Entendi possa ajudá-lo a enfrentar o desafio dos estudos. Sejam eles estudos avançados, para concursos ou para exercer a sua profissão. Esta é a minha torcida. Divido esta história com você para inspirá-lo ou motivá-lo. Minha maior motivação será saber que a minha trajetória e o resultado dela ajudaram muitas e muitas outras pessoas a buscar uma vida melhor, com mais autoestima e autonomia. Quanto a isso, tenho certeza de que a educação é capaz de alcançar. Antes de continuarmos, quero pontualmente fazê-lo refletir a respeito dos ganhos que terá ao estudar.
Pense em quais desses motivos o impulsionam e se alguns outros podem fazer parte de seus objetivos a partir de agora. Se tiver sugestões, divida-as comigo. A vida é breve, mas cabe nela muito mais do que somos capazes de viver. José Saramago. Motivos para você estudar mais e sempre. Tudo é considerado impossível até acontecer. Nelson Mandela. Motivo 1. Mais estudo igual a melhores salários. De acordo com pesquisas da Fundação Getúlio Vargas, os salários dos trabalhadores recebem um aumento de 15% a cada ano de estudo. Um exemplo é o censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, realizado na cidade de Lages, em Santa Catarina, que apontou que trabalhadores com curso superior ganham, em média, R$ 3.000, enquanto trabalhadores apenas com nível fundamental incompleto ganham em torno de R$ 788. Ainda de acordo com o IBGE, profissionais com curso superior completo ganham 220% a mais do que aqueles sem qualificação educacional. Motivo 2. Mais estudo igual a melhores empregos. Dados do portal cead.org.br sugerem que a inserção no mercado de trabalho está diretamente associada ao nível de escolaridade. Por exemplo, entre mulheres adultas com ensino superior completo, o índice de emprego formal é de 83,1%, praticamente o dobro do índice das analfabetas, que é de 43,6%. Em cada 100 pessoas desempregadas, em torno de 18% são analfabetas, enquanto entre os trabalhadores com curso superior, esse número cai para 4%. Conclusão: quanto mais estudo, mais empregos disponíveis. Motivo 3. A expectativa de vida no século XXI. Vivemos quase 3 vezes mais do que se vivia há 100 anos. De acordo com o IBGE, neste início do século, a média de vida de um cidadão brasileiro é de 72,7 anos. Imagine uma pessoa que aos 40 anos pare de estudar e de se aperfeiçoar, ficando sem contato com as novidades que vão surgindo todos os dias. O resultado será que em 8 ou 10 anos ele estará totalmente fora do mercado de trabalho. É só pensar que há cerca de 10 anos o celular era um aparelho que servia somente para fazer ligações telefônicas. Hoje, poucos anos depois, não dá para imaginar um profissional sem um aparelho que, além das ligações, ofereça outras modalidades de serviços. E apenas 10 anos se passaram. Assim como os celulares, a cada dia o mercado de trabalho traz novidades que pedem atualização constante. Motivo 4. A atividade intelectual regular estimula e melhora a saúde mental. Pessoas com atividade intelectual regular têm menor possibilidade de manifestarem doenças relacionadas à degeneração do sistema nervoso. Ou seja, a atividade intelectual ininterrupta durante toda a vida resultará em maiores chances de uma velhice lúcida e produtiva. Todos nós conhecemos velhinhos superlúcidos e ficamos admirados com essa qualidade de vida. Eu mesma conheço o pai de uma amiga que com 101 anos e ainda joga bocha com os amigos na praia diariamente. Motivo 5. Maior atividade intelectual igual a maior aprendizado. Quem estuda mais, aprende mais rápido. O cérebro funciona como se fosse um músculo. Quanto mais exigimos dele, mais forte e apto para as respostas ele estará. Se você estiver constantemente em situação de aprendizagem, terá maiores condições de se adaptar às novas situações de trabalho. Adaptabilidade e aprendizagem rápida são duas exigências do mercado de trabalho. Imagine que você seja um técnico da área administrativa que trabalha com planilhas e cálculos diariamente. Mais de uma hora para outra, sua empresa resolve mudar todo o sistema que administra essas planilhas. Isso seria um grande problema se você fosse uma pessoa pouco adaptável a novos aprendizados. Motivo 6. Ser empregável é diferente de ser empregado. Quem estuda e tem formação especializada torna-se uma pessoa empregável, ou seja, alguém com autonomia intelectual. Pessoas empregáveis são pessoas inteligentes, com condições não só para resolver problemas,
mas de fazer os problemas não aparecerem. O empregado, por sua vez, está no emprego apenas para resolver problemas e exercer a sua função, sem autonomia. Conheço pessoas que ficaram a vida toda fazendo a mesma coisa e que se sentem ameaçadas quando alguém cheio de novidade chega. Elas se sentem inseguras justamente porque sabem de sua fragilidade, pois estão apenas empregadas, não são empregáveis. Um bom emprego ou uma boa promoção pode mudar a sua cabeça, o seu jeito de agir, mas nunca permita a ambos mudar o seu caráter. Itsu Rocha. Motivo 7. Aprendizagem continuada. No século XXI, as universidades são frequentadas por pessoas entre 17 e 80 anos. Eu mesma iniciei minha primeira faculdade aos 36 anos e comecei outra aos 40. Acabar uma faculdade não é encerrar seu período de formação. Hoje em dia, o mercado de trabalho admira pessoas com formação multidisciplinar e, por esse motivo, muitos profissionais buscam uma segunda graduação em áreas totalmente diferentes das que atuam. Por exemplo, não é difícil encontrar economistas formados e atuantes estudando psicologia, ou ainda advogados bem colocados no mercado de trabalho fazendo cursos de criatividade. Um dia desses, fiquei sabendo de um grande escritório de advocacia que procurou um curso de vendas para seus associados. O diretor do escritório entendeu que até mesmo advogados devem saber vender seus serviços e entender as expectativas do cliente. Ótima ideia, não é mesmo? Motivo 8. Mais estudo igual a maiores oportunidades de trabalho. Com formação universitária e especializações, você estará apto a uma infinidade de funções. Além das atividades tradicionais da sua área, poderá ser consultor, se tiver habilidade na análise de dados, fazer palestras, se for hábil para falar em público, ser pesquisador, se for curioso, dar aulas em universidade, etc, etc, etc. Enfim, eu poderia ficar horas e horas aqui desfiando um número enorme de benefícios que os estudos podem trazer a qualquer pessoa. Mas espero que até aqui você já esteja convencido de que a melhor forma de adquirir autonomia na vida é estudando. Dentro desse panorama, tem ainda um aspecto fundamental, que é o elo entre todos os motivos listados anteriormente e os que o levaram a estudar: a importância da leitura para o incremento de sua vida intelectual. A importância da leitura. Os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não leem. Mário Quintana. A leitura é uma atividade muito ampla e jamais deve ser tomada apenas como uma interpretação de signos ou letras. Essa importante atividade humana produz sentido e auxilia de maneira profunda na compreensão do mundo onde o sujeito está inserido, capacitando-o para a atuação política, econômica e cultural na sociedade, no trabalho e na família. Em dezembro de 2013, estive em São Tomé e Príncipe, um país africano localizado numa ilha do Atlântico. Minha missão lá era produzir uma parte do documentário A Felicidade Mora Aqui, que entrevistou quase 300 crianças de 3 países diferentes, com idades entre 10 e 12 anos, sobre o conceito de felicidade. Foi impressionante constatar como o horizonte daquelas crianças africanas era totalmente direcionado à escola. Em 99% das entrevistas, ao serem perguntadas o que é felicidade para você, elas respondiam: felicidade é estar na escola, felicidade é estar com a professora, felicidade é aprender, felicidade é passar de ano. Eu disse 99% porque a última entrevista trouxe uma maravilhosa surpresa. Uma linda menina chamada Clarice deu um depoimento livre, solto, imaginativo, um discurso digno de uma estadista. Ela estava tão envolvida em seus pensamentos e focada em sua fala que nem percebeu que todos nós, que ouvíamos suas palavras, estávamos chorando, inclusive a professora e a diretora da escola.
Ao se voltar para nós e perceber que todo mundo estava chorando, ficou assustada, achando que havia dito algo errado. Jamais esquecerei aquele momento. Mas o que isso tem a ver com o nosso assunto? Vou reproduzir a seguir uma parte do discurso da querida Clarice, de 10 anos, e você entenderá. Ela inicia seu depoimento assim: o que eu mais gosto de fazer na vida é ler. Há livros que eu leio que dizem que nós não podemos maltratar a floresta, cortar as árvores, estragar nosso meio ambiente. Eu, na minha casa, não tenho muitos livros assim, mas no quarto da minha tia tem livros que dá para ler. Tipo livros de história, assim essas histórias de uma mulher quando deixa o marido, essas coisas. Aí o pai não quer saber dela, manda para fora de casa e ela sofre muito porque não tem emprego e não tem para onde ir. Eu quero ser inteligente, quero ser uma profissional que venha mudar o nosso país. Quando eu crescer, quero ser presidente. Eu vou mudar o país, vou ajudar as pessoas que estão sem abrigo, vou ajudar as crianças carenciadas e mudar nosso país. Vou aconselhar as mães para que venham por essas crianças nas escolas, porque é muito importante para a criança estudar. Porque ela, às vezes, não sabe o que pode ser no futuro. Pode ser uma grande empresária, uma professora, um engenheiro. Nenhum obstáculo é tão grande se a sua vontade de vencer for maior. Autor desconhecido. Clarice possui uma invejável consciência social. Ela tem uma noção incrível de causa e efeito. Ou seja, ela percebe que o mundo precisa de mudanças sociais, e principalmente ela enxerga que as mudanças vêm a partir da educação, como notamos nessa sua fala. Vou aconselhar que as mães venham pôr essas crianças na escola. Mas essa consciência não é tudo. O mais bonito desse depoimento é que o despertar dessa consciência infantil veio a partir da leitura. Ela tem pouco acesso aos livros, mas lê os livros que estão no quarto da tia, livros de adultos que mostram as mazelas de sua sociedade, lugares onde as mulheres são expulsas de casa e então não conseguem se sustentar. Sabemos muito bem o final de histórias assim. Sabemos que a falta de educação formal e de capacitação profissional nos fragiliza, nos deixa em condições vulneráveis, justamente pela falta de autonomia a que nós, homens ou mulheres, estamos submetidos por não ter um suporte financeiro seguro. Eu vivi essa situação e acredito que minha luta pela educação e pela profissionalização de todos é reflexo dessa vivência e da observação da mesma situação em outros lugares e com outras pessoas. Um livro é um brinquedo feito com letras. Ler é brincar. Rubem Alves. Dica: ao ler um livro ou participar de uma aula, a experiência altera fisicamente nosso cérebro. A partir dessas experiências, formamos novos circuitos, novas memórias que modificam nossa forma de encarar o mundo e de proceder nele. Da mesma maneira que exercitamos o corpo para mantê-lo saudável, precisamos exercitar e treinar o cérebro para aumentar sua capacidade e para evitar a deterioração da memória. Por que devo ler? Ler é um ato que valoriza a pessoa e o profissional, contribuindo para seu crescimento pessoal e profissional. Doses regulares de leitura levam ao entendimento de assuntos diversos e à compreensão do mundo a partir de uma perspectiva maior. Já apresentei alguns argumentos em favor dos estudos e em favor da leitura. Mas agora, para finalizar essas argumentações, quero apresentar um resumo de tudo isso. Você sempre será elegante se a sua biblioteca for maior que o seu guarda-roupa. Autor desconhecido. Por que devo ler? Conhecimento, criatividade, argumentação, gramática, expectativas, vocabulário. Aquisição de conhecimentos. A leitura amplia significativamente nosso conhecimento sobre os assuntos em geral. Quem lê consegue se inserir em qualquer ambiente, pois tem sempre algo a dizer ou a acrescentar. Aumento da criatividade. A leitura estimula a imaginação, desenvolve o potencial criativo e traz novos horizontes de expectativa. Ser criativo contribui para a resolução de problemas e para a aquisição de novas formas de encarar a vida.
Isso pode fazer a diferença na hora de se destacar nos estudos ou no mercado de trabalho. Capacidade de argumentação. Argumentos consistentes e bem fundamentados não surgem por pura sorte, imaginação ou criatividade. Pessoas com argumentações consistentes têm melhores chances de aprovar seus projetos e de se projetar em seus trabalhos. Não existe outra fórmula para melhorar sua capacidade de argumentação do que horas e horas de leitura. Ampliação do vocabulário. Assim como a leitura aumenta a capacidade de argumentação, com ela também podemos incrementar nosso vocabulário. E ainda há a vantagem de se aprender novas palavras para usá-las em diferentes situações. Ampliação do horizonte de expectativas. A leitura nos permite ver um assunto sobre outras perspectivas, estimulando a capacidade de absorver novas formas de viver e, fundamentalmente, de entender o que é diferente daquilo que conhecemos. Ler nos auxilia, inclusive, a esclarecer ou mudar nossos pontos de vista. Portanto, a leitura ajuda a sermos menos preconceituosos a partir de um horizonte mais amplo. Melhoria no desenvolvimento gramatical. Escrever bem de forma correta e fluente ocorre naturalmente e sem esforço quando nos dedicamos à leitura como hábito. Quanto mais assíduo como leitor, melhor escritor você será. Tenha certeza disso. Dica: antes de começar a ler um novo conteúdo, dê uma olhada rápida em todo o material a ser estudado, mas não marque nem anote nada nessa leitura prévia. Comece as anotações somente a partir da segunda leitura. Bem, agora que você deve estar convencido de que a educação se traduz em melhor qualidade de vida e que a leitura é uma das bases para este processo se estabelecer, vamos caminhar um pouco mais em nosso assunto para que compreenda como funciona a aprendizagem de forma básica e geral. Isso vai ajudá-lo a entender o processo e a se beneficiar dele. Dica: já fiz um extenso discurso em defesa da leitura de obras literárias, mas além desse tipo de leitura, aconselho também a leitura de jornais e revistas, pois essa é uma forma de ficar por dentro das atualidades e relacioná-las aos seus estudos.